O Curitiba venceu o Cruzeiro no Mineirão depois de 22 anos e disparou na tabela. A gente vai falar sobre os próximos jogos do Coxa porque estão alinhados com uma possível arrancada. Vamos ver como é que ficou a tabela no final dessa Série B, como está a zona do rebaixamento, quem é o Lanterna, quem é o líder, o G4, o G5. Análise da tabela da Série A 2026 agora, então vambora, mete marcha e vamos nessa. O camarada que o Curitiba jogou de bola nessa rodada foi brincadeira, fechou a segunda rodada do Brasileirão com chave de ouro. Lembrando que essa rodada tem um asterisco, né? Atlético Paranaense e Corinthians ainda não jogaram, só vão jogar lá no dia 19 de fevereiro. Então ambos os times ainda vão jogar essa rodada, mas 9 jogos já se foram, já temos a nova tabela. Destaque para 2 times aí, principalmente, tá? 3 times, vou botar o Grêmio nessa história também. O Grêmio que embalou, meteu 5 gols no Botafogo, um jogaraço. O Palmeiras, que parece que estreou na temporada. E o Curitiba, que venceu um jogo dificílimo e com autoridade. Não foi ao acaso não, meu camarada. O Curitiba venceu com autoridade o Cruzeiro em pleno Mineirão. Vai falar sobre tudo junto comigo aqui, com certeza, nos comentários, porque eu vou estar respondendo os principais e melhores comentários desse vídeo. Me diga até onde você acha que o Curitiba pode chegar, a grande surpresa da rodada. E, meu camarada, se inscreva no canal que eu vou te mostrar exatamente como é que está a nossa meta de inscrição para hoje. 112.618 inscritos aqui no canal, então não deixa de se inscrever para apoiar o nosso canal a chegar na nossa meta de 113 mil inscritos. Deixa sua curtida também se você tá feliz, porque, e se você tá bolado, deixa sua curtida também, tá? Só pro seu time aí subir na tabela. Mas, vamos falar sobre os resultados, né? Essa segunda rodada terminou, como eu falei, Atlético e Corinthians jogam só na quinta-feira, 19, depois do Carnaval. E já começo com a zona do rebaixamento, que temos alguns times já... Eu tava falando na live com a rapaziada, né? Live pós-jogo de ontem, né? De que ainda tá muito cedo pra gente cravar por pontuação. Nem tem como cravar pelo que cada time tá brigando, né? O último colocado está a 6 pontos do primeiro colocado. Então não tem como a gente cravar nada por pontuação nesse momento. É leviano você cravar. Tal time vai brigar pelo título, tal time vai brigar para não cair por pontuação. Por desempenho esportivo, ou seja, pelo que cada time tá jogando, a gente já consegue ter uma ideia, mas também cravar, meu camarada, é leviano. Por quê? Muitos times... Gente, a gente tá em fevereiro, início de fevereiro, a gente tá acostumado o Campeonato Brasileiro começar em abril, maio. Os times já passaram por diversos testes, já jogaram finais, semifinais de estaduais, já jogaram jogos grandes. Nessa temporada, não. Todo mundo caminhando, engatinhando junto, rumo a uma forma física. A gente tá vendo vários jogos em que a intensidade é uma no primeiro tempo e a outra no segundo tempo. Muitos times caindo de produção após substituições, muitos jogadores fora de forma ainda, muitos treinadores tendo que trocar a roda do carro em movimento, né? O caso de Tite no Cruzeiro, o Anselmi no Botafogo também, o próprio Osório no Remo. Então, tudo muito incipiente, mas alguns times já estão dando sinais do que pelo que eles podem brigar nessa temporada. O Palmeiras deu o primeiro sinal, além da análise do elenco fortíssimo e ainda da contratação de John Arias. O Palmeiras está dando sinais que realmente vai brigar pelo título. Chapecoense e Mirassol estão dando sinais de que tem times competitivos para essa temporada, mas eu ainda não cravo esses dois ali fora de briga contra o rebaixamento. Para mim, eles ainda brigam contra o rebaixamento, apesar do G4. O primeiro objetivo deles é a permanência. O Fluminense está dando excelentes sinais à torcida, tá? O Fluminense está jogando muito bem. No jogo diante do Bahia, um primeiro tempo de almanac, poderia ter aberto 2-3-0 na Fonte Nova. O Serna, né? O Kevin Serna perdeu um gol sem goleiro, embaixo da trave. E no segundo tempo o Bahia jogou muita bola, o Fluminense caiu muito, o Bahia mereceu o empate foi bom, mas o Fluminense conquista ali 3 pontos contra um bom time do Grêmio e um empate fora de casa com um excelente time do Bahia, um excelente mandante. Então o Fluminense tá dando sinais de que pode brigar ali mais uma vez entre os 6 primeiros times do campeonato. Bahia, idem, tá dando esses sinais. São Paulo, cara, deu sinais divergentes, né? Primeira rodada venceu o Flamengo, foi muito mal no Sansão, né? São Paulo ainda tá engatinhando também. Botafogo também deu sinais diferentes, né? O primeiro tempo contra o Cruzeiro foi normal, mas o Cruzeiro jogou melhor. E o segundo tempo o Botafogo atropelou o Cruzeiro, né? Na estreia. No segundo turno ali, na segunda rodada, foi muito bem diante do Grêmio no primeiro tempo, venceu por 2-1 e o segundo tempo tomou 4-1 no segundo tempo.
Então o Botafogo também ainda dando sinais de que ainda tá se arrumando. A defesa do Botafogo ainda tá muito fragilizada, ainda não conseguiu contratação, tá? Tem 2 improvisos na zaga do Botafogo, né? Tem Matheus Ponte, que é lateral, jogando na zaga, Newton, que é volante, jogando na zaga, e o Barbosa fazendo ali o líbero. Então o Botafogo ainda tá engatinhando, mas tem time para a primeira página, né? É para ficar entre os 10 primeiros colocados. Grêmio também dando excelentes sinais. O Grêmio tá com um timaço. Apesar da lesão do Monsalve aí, o Carlos Vinícius para mim é o melhor centroavante do momento no Brasil. Ah, Diogo, tem o Vitor Roque. Ah, Diogo, tem o Pedro. Ah, Diogo, tem o Flaco Lopes. Tem o Caio Jorge. No momento, o centroavante do Grêmio, Carlos Vinícius, para mim é o melhor de momento centroavante do Brasil. É o artilheiro, inclusive. Tá metendo gol aloprado desde o ano passado. O Grêmio tá com um bom time. Tem ali bons jogadores, tem o TT também, tem o William. Então o Grêmio tá muito bem servido ali. O Pavão joga muito também, o Arthur joga muito. Só a zaga do Grêmio que deixa a desejar. O Atlético foi de fora nessa rodada, mas é um time competitivo. Curitiba, alô torcida coxa branca, você que está animado nesse momento. Curitiba deu sinais de que, tem treinador, porque o Seabra deixou o Tite tonto, mas o Tite ficou tonto. O Seabra anulou o time do Cruzeiro, principalmente depois que o Vini Paulista entrou, deu ali uma pegada de frente no meio campo, distribuiu melhor as jogadas, o Curitiba jogou no contra-ataque e foi muito eficiente, tem um excelente goleiro, continua com um excelente sistema defensivo e tem um contra-ataque hiper veloz. Ronier, Lavega, tem o Keno, tem o Breno Lopes, tem uma rapaziada aí muito forte de contra-ataque no Curitiba que tem um esquema muito interessante. O Seabra foi com 4 atacantes, ele usou um sistema muito parecido com o que o Botafogo do Arthur Jorge usava, tá? Guardando as devidas proporções. Mas ele foi com 4 atacantes enfrentar o Cruzeiro ali, né? Dá pra gente colocar assim, o Ronier fez ali o 10 muitas vezes nesse jogo, mas ele trocava muito com Pedro Rocha. Então ele foi de Lavega, Breno Lopes, Pedro Rocha e Ronier. Um quarteto ofensivo ali pra jogar fora de casa diante do Cruzeiro. E ameaçou muito o Cruzeiro ali no contra-ataque. O Breno Lopes chegou a perder um gol feito também. Tiveram outros gols que o Curitiba perdeu ao longo dessa partida. Foi a grande surpresa da rodada, sem dúvida nenhuma. E o Seabra evoluiu, né? O Seabra evoluiu. Ele já era um bom treinador, já mostrava bons aspectos como treinador do Cruzeiro e como próprio treinador do Bragantino. E ele segue em evolução, é um treinador que o Curitiba foi certeiro nessa contratação, montou a escalação e montou muito bem o time do Coxa e substituiu ainda melhor. Então, a grande surpresa da rodada, então, o Curitiba, cara, é um time competitivo. Tá? Ainda não dá pra cravar o Coxa. Ah, meu Deus, o Coxa vai brigar por pré-Libertadores, por Sul-Americana. Não. O primeiro objetivo, tanto do Atlético quanto do Coxa, ainda é a permanência, o primeiro objetivo. Mas são times competitivos. Bem competitivos, tá? Ainda tá faltando um 9 para ambos os times do Paraná. O Vitória, cara, torcedor rubro-negro aí, baiano. Que jogo, hein? Mas que jogo nojento do Vitória, tá? O Vitória é um dos times que tá dando sinais de que vai brigar até o final contra o rebaixamento. O Vitória tem a sua força maior no Barradão, na torcida, tá? A torcida do Vitória é uma das mais impressionantes que a gente tem na Série A. Empurra de uma forma absurda. Mas o time do Vitória, não gostei da montagem do time do Vitória, tá? O Jair vai ter que penar nessa temporada. O Vasco de Fernando Diniz segue em crise, tomou um empate no finalzinho do jogo. Cara, um golaço da Chapecoense. Jean Carlos meteu um golaço de falta que o Léo Jardim não conseguiu nem ferrando pegar aquele chutaço no ângulo. Cara, o Vasco, o jogo foi muito burocrático, o Vasco, nessa partida, né? Chegou a ter um gol anulado e tudo mais, fez o gol ali no segundo tempo, abriu o placar, mas muito burocrático. Chegou a ter algumas chances de ampliar o placar, mas o Vasco segue jogando um futebol bem abaixo do esperado pelo investimento que fez. Mais atletas ainda. É aquilo que eu falei, né? O Rinestrosa tá chegando ainda, o Brenner tá chegando ainda. Tem uma galera chegando, né? O Xuxa, né? Que veio ali do Independente Del Valle também. Uma boa contratação, o Spinelli, né? Então, o Vasco ainda tem reforços a encaixar. O Cuiabano. Tem um bom time o Vasco, tá? Mas, meu Deus do céu, nesse momento tá dando sinais de ter dificuldade, mas eu prevejo o Vasco subindo um pouquinho de produção com os reforços encaixando, mas o Diniz está ficando sem clima lá no Vasco. O Flamengo, por futebol, o Flamengo está muito mal, um dos piores do campeonato, mas o elenco do Flamengo segue sendo praticamente o mesmo e ainda mais reforçado, né? Por Vitão, por Lucas Paquetá, então assim, cara, o Flamengo é uma questão de tempo para encaixar.
Agora, vamos ver se o Flamengo vai... Se essa questão de tempo vai ser longa, e aí o Flamengo não briga por título, ou se o Flamengo encaixa em breve e aí consegue brigar por título. Porque se demorar, vai ser G4, tá? Não vai brigar por título. Galo, preocupando demais o Galo. Derrota perigosa pro Bragantino. O Inter foi muito competitivo nas duas rodadas, tanto na derrota quanto no empate com o Flamengo. Ainda pega o Palmeiras na próxima rodada. Esse início um pouco ingrato do Inter, né? Mas o Inter mostrou muita competitividade diante do Flamengo. Poderia ter vencido o jogo se não fosse o Bernabéu. Santos, claros sinais nas duas primeiras rodadas que vai brigar contra o rebaixamento novamente, assim como o Clube do Remo. O Clube do Remo deu ali um sinal muito importante para essa torcida, que foi o primeiro tempo. O primeiro tempo diante do Mirassol foi excelente, mostrou um time hiper competitivo. E aí é aquilo que eu tô falando. O Remo tá trocando a roda do carro em movimento, assim como a maior parte dos times do campeonato. Só que o Remo tem um peso maior, porque teve que trocar o elenco inteiro, trocou o treinador, trocou todo mundo. Então, o Remo tem um peso maior de tem que se encaixar mais rápido. Tem que se encaixar mais rápido, mas tá dando sinais de que sim, vai brigar pela permanência. Corinthians não jogou nessa rodada, então segue ali com o mesmo retrospecto da primeira rodada. E o Cruzeiro, cara, vai depender até quando a teimosia do Pedrinho vai durar. Porque é o seguinte, o Pedrinho e a diretoria do Cruzeiro, né, o Spinelli, o Spindle, né, eles já viram que erraram na contratação do Tite, né? Já viram que erraram na contratação do Tite e que o time do Cruzeiro não era tudo aquilo que se pensava, porque o Cruzeiro, com o Leonardo Jardim no comando, ele estava acima do que aquele time poderia produzir. Ele tirou mais do Cruzeiro do que o que realmente aquele time poderia produzir. E o Tite tá tirando muito abaixo. Então, o Cruzeiro, que é o lanterna da competição, 2 derrotas na competição, vai depender se o Pedrinho e a diretoria vai ficar teimosa e vai... Porque, cara, eles já sabem que erraram. Só que demitir o Tite agora é assinar embaixo na incompetência. Contratou todo mundo que o Tite quis, gastou 30 milhões de euros no Gerson, blá 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 blá. E aí, meu camarada, demite 2 meses depois? É assinar incompetência na escolha do treinador. Então eles devem ficar na teimosia por um tempo, mas o Cruzeiro vai depender de até quando vai ficar com o Tite e quem vai trazer pro lugar. O Cruzeiro não vai brigar pelo título nesse momento aqui. O Cruzeiro não tá dando essa amostra de que briga por título, tá? Também não acho que vai brigar contra o rebaixamento. Porém, assim está a tabela da Série A, que na próxima rodada o Coxa tem um caminho livre para disparar. Falei sobre isso no início do vídeo. Pega a Chapecoense fora de casa num jogo movimentado, plausível de vitória para ambos os lados, e depois o Coxa volta para jogar em casa diante do São Paulo, emendando 2 vitórias, ele dispara. Flamengo pega um Vitória, ambos já desesperados por resultados. O Cruzeiro pega um Mirassol, também é um jogo chato. Remo com um jogo dificílimo, ambos com 1 ponto na próxima rodada. Vasco e Bahia. O Vasco pega uma sequência dificílima a partir de agora. Tem clássico vovô no Rio de Janeiro, tem Inter e Palmeiras, mas a gente vai falar sobre essa rodada mais pra frente, então se inscreve no canal, deixa sua curtida, fala qual time surpreendeu mais você nessa rodada. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!